A paz, queridos e consagrados do Senhor. Olha, gente, esse é o nosso último encontro deste ano nos grupos familiares. E eu pretendo encerrar o ano partindo o pão de uma palavra tão necessária na nossa relação sincera e pessoal com o Senhor. Esses dois textos em paralelo, o de Mateus e o de Marcos, muito tem a nos dizer sobre a forma de conhecer alguém e depois reconhecer. Este reconhecer significa tornar a conhecer. E na Bíblia, esta palavra conhecer tem a ver com conhecimento experiencial. Sabe aquele exemplo lá do Jacó conheceu a Raquel ou conheceu Lia? Esta é uma intenção do Mateus e do Marcos, quando está falando sobre conhecer. No nosso caso, é mesmo provar a Cristo experiencialmente dentro da gente. E a nossa tarefa como Igreja de Jesus é fazer conhecido o nosso Cristo para que depois as pessoas o reconheçam. Ou seja, conheçam de novo e depois de novo. Mas reconhecer onde? Em nós, poxa. Olha o que acontecia aqui em Mateus. E quando Jesus ia andando, as pessoas o reconheciam e traziam os seus enfermos porque sabiam o que esperar de Jesus. Essa é a realidade de muitos que conhecem a Cristo, que querem alívio para suas dores, não é? E esperança contra o seu desespero. É por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não disse: vinde a mim vós os sábios, vós os entendidos, que eu vos iluminarei com mais informações. Vinde a mim vós os satisfeitos e abastados. Não. Se apresentarmos ao povo o Cristo verdadeiro e real, o povo passa a saber quem ele é. E o povo passa a mensagem adiante. Estava acontecendo isso naquelas localidades. Não eram os discípulos que faziam o trabalho de divulgação e chamamento do povo. Era o próprio povo quem espalhava a notícia. Ele está aqui, gente. Vamos lá, é ele. E é interessante que o texto diz que era nas cidades, nas aldeias ou nos campos. Onde Jesus estava, eles iam. Não era nos lugares grandes, no lugar do show ou dos grandes acontecimentos. Não importava o lugar, mas importava se Jesus estava lá ou não. E é interessantíssimo que o texto diga que eles queriam ao menos ou pelo menos tocar na orla, na bordinha, na beiradinha das suas vestes. E olha, manos, isso é um perigo nos dias de hoje, porque isso dá margem para alguém atribuir um poder sobrenatural ou um fetiche que vem de feitiço em roupas, em objetos. Está fartamente colocado nos evangelhos que Jesus curava meramente pelo poder da sua palavra, como lá em Mateus 8, do 5 ao 13, e Lucas 7, do 7 ao 10, entre muitos outros textos. E esse texto aqui diz que a todos quantos se apresentavam, ele os curava. Todos quem? Todos que tinham manifestação de interesse real e regado por fé.
E o coração de Jesus, em sua benignidade e bondade, sabe que tem muita gente do querendo ao menos, mas que são pessoas que, na verdade, recebem a cura e as benesses de Deus também meramente pela sua palavra. E também, gente, porque tem pessoas que não desejam ao menos alguma coisa. Tem gente que nem ao menos quer sair de casa. Tem pessoas que nem ao menos quer levantar do sofá, que nem ao menos dá uma leiturazinha na palavra de Deus. Pessoas que nem ao menos consideram abrir mão de alguma coisinha em benefício de uma adoraçãozinha rápida, de um servicinho rápido e dedicado para Ele. Jesus sabe que o esforço é demasiadamente grande demais para alguns, que não se dão ao trabalho algum, a empenho nenhum. É extraordinariamente espantosa essa narrativa de uma população daqueles lugares sem metrô, sem carro, sem cavalos, que saem de casa pedindo ao menos que os deixassem tocar na beirada da roupa de Jesus. E mais intrigante e interessante ainda é que ele Jesus deixou. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 15 ao 16, há uma narrativa maravilhosa sobre a sombra de Pedro, que, projetada sobre algumas pessoas, elas eram curadas. Vocês sabem por que isso acontecia? Olha que pergunta boa para cair no vestibular da vida. O que nós podemos depreender de forma implícita de fatos assim? O Pedro tinha uma consciência absoluta de que não era a sombra dele que curava, senão ele produziria um fetichismo, uma superstição na sombra dele como fonte de cura. Por isso ele não cria uma doutrina da santa sombra apostólica da cura sagrada. O que acontecia ali era que a fé das pessoas estava na luz que produzia a sombra, porque não existe sombra sem que haja uma luz que a provoque. E o Pedro vivia debaixo de uma luz divina que iluminava e autenticava a sua própria vida, e mais, que validava a sua sombra pessoal de graça e misericórdia de Deus para as pessoas. E para isso acontecer com resultados de curas, sinais e libertações, é preciso haver fé em Cristo, reconhecimento de quem é o iluminado e o iluminador, Cristo. Quem o conhece e o reconhece pode mesmo tocar muito além da beiradinha das suas vestes, pode tocar o coração cheio de compaixão do Senhor, que é o Senhor de toda a cura. Deus os abençoe.